Graça e paz, queridos alunos do curso Teológico Livre ICP. É muito bom que você esteja matriculado neste curso, pois você vai adquirir um conhecimento específico a respeito da Palavra de Deus. É isso que você está recebendo. Essas videoaulas, elas vão lhe transmitindo um conhecimento sistemático da Bíblia, um conhecimento sistemático de Deus, da vida de um modo geral. Significa dizer que você tem um conhecimento organizado por matérias, por assuntos, e isso organiza, digamos assim, a sua fé interior, organiza a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar a palavra de Deus, de enxergar o próprio Deus, ok? Então, é uma honra estar ajudando você nesse processo de aprendizado. Bom, esta será a nossa última aula da nossa primeira matéria, que é teologia. Como eu expliquei para vocês no começo do curso, teologia tanto é uma referência ao curso todo, que nós chamamos de curso teológico, como também é uma matéria específica, no caso a primeira matéria, no qual vamos falar sobre Deus, tanto de uma forma ampla, como de uma forma específica a Deus Pai. A nossa segunda matéria, a próxima aula já vai ser na segunda matéria, vai ser sobre Deus Filho, vai ser Cristologia. Você vai conhecer Jesus de uma forma mais profunda, de uma forma mais consciente da realidade bíblica de Jesus. Mas eu quero nesta aula fechar o assunto de teologia. Esta é a sétima aula. Não são vídeos muito longos, exatamente porque eu quero que você assista de novo. Assim como a apostila, que você já percebeu que ela não é longa, ela não é uma apostila extensa, exatamente para que você possa ler e reler, pesquisar os versículos, se aprofundar. Então não adiantava eu lhe passar um material acadêmico extenso, exaustivo, sendo que você não iria aproveitar. Então eu preferi reduzir, eu preferi concentrar o material de uma tal forma que você possa ler e reler, assim como os vídeos não são longos, são vídeos de meia hora, 40 minutos, 45 minutos, para que você possa assistir e reassistir, de tal forma que você vá entendendo, vá absorvendo o conteúdo. Então este é o último vídeo dessa primeira matéria. Este é o vídeo 7 da matéria de teologia, ok? E então o que vai acontecer? Você vai fechar essa matéria, você vai ler e reler a apostila, assistir e reassistir os vídeos, e eu vou lhe passar, porque eu vou lhe passar depois a prova dessa matéria, que é para você fazer aí na sua casa e você manda de volta para mim. Ok? Ou em PDF, ou em Word, ou em comentário mesmo, um texto lá no privado, né? Vocês têm contato comigo de várias formas. Tanto é que os vídeos vocês podem assistir pelo Telegram, eu coloco lá o vídeo inteiro no Telegram. Você pode assistir também pelo Facebook, porque eu abri uma página para vocês e eu mando o link para o WhatsApp de vocês, tanto do grupo como individual. Então você acessa o link, você vai direto para a página do curso e assiste o vídeo lá, assim como você pode também assistir pelo Telegram. Ou seja, você tem várias formas, eu tenho várias formas de mandar o vídeo para você e você tem várias formas de se comunicar comigo também, ok? Telegram, WhatsApp, Facebook, qualquer forma que você quiser entrar em contato para tirar suas dúvidas e para me passar a resposta da prova que eu vou enviar para vocês. Mas vamos continuar. Vamos falar agora sobre os nomes de Deus. Deus aparece na Bíblia
com diversos nomes em hebraico e também em grego. E são maneiras bíblicas, escriturísticas, de você fazer referência a ele, de você compreendê-lo. Os nomes de Deus dizem muito sobre ele também para nós. Eu sei que nas nossas Bíblias em português não se percebe tanto isso, porque eles normalmente substituem esses nomes hebraicos e gregos por Senhor e por Deus. Então, eles vão intercalando Senhor e Deus, às vezes Senhor Deus, usam as duas expressões. Mas o fato é que em hebraico e em grego os nomes vão variando de acordo com a situação, de acordo com aquilo que Deus quer se manifestar naquela situação específica em que o nome aparece. Por exemplo, temos Adonai. Adonai, você vê na apostila aí, está em Gênesis 18:3, Isaías 3, 18, Isaías 6, verso 1. Então, aparece o nome Adonai, que é traduzido como Senhor, porque o sentido é Senhor, dono. Ele é o controlador, ele é o provedor. O Deus que cria, ele também tem direito de controle. É claro que esse controle de Deus respeita aquilo que ele próprio criou em nós, que é o livre-arbítrio. Mas ele tem o controle absoluto. E ele é o provedor, porque ele é que provê para as suas criaturas, para a sua criação, tudo que é necessário para que exista e subsista. Ok? Então, Adonai. Curios também é um outro nome de Deus, vai aparecer em Gênesis 24, Gênesis 3, Josué 5, Malaquias 1, que também tem um sentido parecido, sendo assim aquele que merece obediência, aquele de quem a gente recebe a provisão necessária. Então também Curios é um nome de Deus relacionado com estas características. El, que é E-L, normalmente você vai ver essa partícula, né, no final de palavras como Miguel, é L no final, Gabriel, é L no final, Ezequiel. Então, essa terminação é L também é uma partícula de Deus, que faz referência ao poder e à majestade dele. Então, uma referência ao poder e à majestade de Deus. Ali tem mais algumas explicações na sua apostila. Eu quero apenas pontuar algumas coisas, mas são maneiras de a gente ter um entendimento de Deus. Bom, Elohim, eu já falei para vocês. Quando eu falei sobre a Trindade, eu falei para vocês que Elohim é o nome de Deus que aparece mais de quase 3.000 vezes no decorrer de toda a Bíblia. E Elohim é uma referência à Trindade, porque Elohim é uma palavra hebraica que é plural, mas faz referência a um ser. É uma palavra plural que se refere a um ser indivisível, mas que existe, que é em três pessoas distintas, específicas. Então Elohim faz referência à Trindade de Deus, é o nome divino que tem um sentido plural. Agora vamos ver algumas combinações. Por exemplo, El, com Elion, né, como vai aparecer em Gênesis 14, Gênesis 19, Números 24, o sentido é poderoso, altíssimo, sumamente poderoso, que cuida de tudo, cuida dos filhos, né, tem cuidado pelos filhos, ou seja, é uma referência ao poder e à majestade de Deus. El Elion. Temos também El Olam, que aparece em Isaías 40 e Isaías 28. Também significa o Deus poderoso eterno, o poderoso eterno. Então faz
referência ao poder de Deus e à eternidade de Deus. Temos também El Roi, que aparece em Gênesis 16, que é o poderoso que vê, o poderoso que está ciente das realidades que nós enfrentamos, que nós passamos. El Roi. Um bastante conhecido é El Shaddai. El Shaddai. Quantas vezes você talvez tenha ouvido, né, essa referência? Nós adoramos ao grande El Shaddai. El Shaddai é um nome de Deus que faz referência ao poder dele, porque El Shaddai quer dizer todo-poderoso. Todo-poderoso, ele cuida dos seus, assim como uma mãe cuida do seu bebezinho. Então você vai encontrar em Gênesis 17, quando Deus ele se manifesta para Abraão, ele usa bastante esse termo, El Shaddai, querendo dizer, olha, eu sou todo poderoso, você pode confiar inteiramente em mim. Bom, Yahvé é o tetragrama, ou seja, são aquelas 4 consoantes no Antigo Testamento, que é o nome impronunciável de Deus, porque se você conhece um pouco de línguas, de idiomas, especialmente do nosso português, você já percebeu que não tem como a gente pronunciar uma palavra sem as vogais, porque são as vogais que dão a sonorização da palavra. O que acontece? O YHWH, que são o tetragrama, né, que é o tetragrama, que são as 4 letras consoantes, né, no hebraico, é o nome de Deus. Quando o Senhor ele falou com Moisés no Monte Horebe, ele disse, olha, eu sou o que sou. Ou seja, o que significa isso? Que ele é o Deus autoexistente. Ele não existe dependente de uma origem. Ele não existe dependente de uma fonte externa dele. Por isso que ele fala, eu sou o que sou. É o Deus autoexistente. E como são 4 consoantes, não tem nenhuma vogal nessa palavra, ela é o nome pronunciável de Deus. A gente não tem como pronunciá-lo, porque não tem vogal. No decorrer dos anos, se tentou fazer algumas maneiras de ela ficar pronunciável em português. E a forma em português que mais se aproxima da pronúncia correta de Deus é Yahvé. As Testemunhas de Jeová, como o nome dessa organização já diz, né, as Testemunhas de Jeová utilizam a forma Jeová, que é como você vê em muitas Bíblias. Eu até poderia dizer que na maioria das Bíblias aparece a palavra Jeová no Antigo Testamento. Mas, segundo os melhores linguistas do mundo, essa pronúncia não está correta. A que chega mais próxima é Yahvé. Yahvé. Algumas vezes o pessoal usa Javé, mas Yahvé fica mais próximo ao ideal, a pronúncia de Deus, Yahvé. E nós temos também, só deixando bem claro, Yahvé, que é o tetragrama, aquelas 4 consoantes, o nome pronunciável de Deus. O que significa? O Deus que existe por si mesmo. O Deus que não tem uma origem externa, uma fonte externa para ele existir. Ele existe por si mesmo, é o Deus eterno que sempre existiu. Agora vamos ver algumas combinações do nome de Deus, né? Ele é chamado de Yahvé Elion, no Salmo 7, no Salmo 47, que significa o autoexistente altíssimo. É o Deus dos deuses. Não que existam outros deuses, mas a própria Bíblia diz que existem vários deuses. Jesus chama o diabo de o Deus deste século. São deuses com D minúsculo. São deuses que têm alguma proeminência, né? Então, deuses tem muito, mas Deus verdadeiro, autoexistente, todo-poderoso,
Só existe um que é o nosso Deus, ok? Então Yahvé ali ontem, esse sentido de exaltado, elevado. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré é como Deus se manifestou em Gênesis 22, ou seja, o Deus que provê. E você observa que o nome de Deus, especialmente os nomes, as combinações do nome de Deus, eles vão nos dando informações sobre Ele, vão nos ensinando sobre Ele. Olha só, então Yahvé Jiré é o Deus que provê. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas você pode confiar no Deus que provê. É o Deus que entende as suas necessidades. É o Deus que está preocupado com o seu bem-estar. Ele provê para você as coisas que você precisa. E a Bíblia diz que Deus, Ele já sabe de tudo que a gente precisa antes que a gente peça, antes que a gente coloque em pauta de oração. Então, você pode confiar em Deus. Temos também Yahvé Mikadskin, que aparece em Êxodo 31. Ou seja, o que significa? É o Deus que santifica. Deus, ele não somente é santo, mas ele santifica, ele dá remissão, ele preserva. É o Deus que chega na nossa história e conserta a nossa história. Então, Yahvé Mikadskin tem esse sentido do Deus que santifica. Também temos Yahvé Nissi, aparece em Êxodo 17, no Salmo 20. Então, o que significa isso? Deus é a nossa bandeira, ou seja, a bandeira de vitória, a bandeira de território, de firmar território. Ou seja, Ele é o Deus que você pode levantar a bandeira, mostrando que Ele está na sua história, que Ele está presente na sua história, que Ele determina a sua vitória, porque, é claro, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Yahvé Nissi. Também temos Yahvé Raá, no Salmo 23, né? Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor, é o Deus pastor. Jesus, sendo Deus, ele é chamado no Novo Testamento do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Yahvé Raá, o Senhor pastor. Se Deus é pastor, ele é aquele que cuida, é aquele que sara as feridas, é aquele que protege, é aquele que supre as necessidades, ou seja, tudo aquilo que, e muito mais, né, que os pastores fazem aqui na terra com suas ovelhas, o Senhor faz de forma suprema sobre as nossas vidas. Então, se o Senhor é o seu pastor, pode ter confiança que nada vai lhe faltar, porque você já tem o essencial, que é o pastor. Se você tem ele, então nele está tudo aquilo que você precisa. Temos também Yahvé Rafá. Quantas vezes você já não ouviu essa expressão em oração de cura? Por quê? Porque ele é o Senhor que sara. Yahvé Rafá, né? Em algumas possibilidades em hebraico, é Yahvé Ropeca, mas Yahvé Rafá é o mais conhecido. É o Senhor que sara, é o Senhor que cura a gente. Ele cura a gente não somente no corpo, mas principalmente na alma, porque é na alma da gente que está inserida, que se estabelece as doenças. O corpo, ele sente apenas um impacto. O corpo é o invólucro. O corpo é apenas a casca que sente os impactos do que acontece na alma da gente. Porque na alma da gente está instalado o pecado. O Senhor, então, ele vem nos trazer cura. Inclusive, uma das matérias desse curso é cura interior. Então, o Senhor, ele cura a gente no corpo. Quantas vezes o Senhor curou as mais variadas doenças, enfermidades? Quantas vezes ele
Por exemplo, eu peguei paralisia infantil. Houve uma parte da minha infância que eu não andava, eu apenas me arrastava pela casa. E hoje eu ando, o Senhor me curou. O Yahvé Rafá, ele me curou. E ele pode curar você também. Mas o Senhor está preocupado principalmente em curar aqui dentro, na alma da gente. Então ele pode curar essas feridas que a vida lhe fez, essas feridas que alguém causou em você. Ou seja, ele é aquele que sara, confia nele, coloca diante dele as suas enfermidades, seja em que situação for, porque ele é o Senhor que cura. Também temos Yahvé Sabaô. Yahvé Sabaô é o Senhor dos Exércitos, né? 1 Samuel 1:3, Isaías 6, o Senhor dos Exércitos. Por que ele é chamado de o Senhor dos Exércitos? Ele é o Senhor dos Exércitos angelicais. O Senhor tem um poderoso, um imensurável exército que estabelece a vitória do Senhor, né? Não que ele precise de um exército de anjos para vencer. Deus já é vencedor por si mesmo. Mas Deus, ele compartilha essa vitória com anjos, com a gente mesmo. Então o Senhor é o Senhor dos exércitos. Você pode confiar na proteção dele. Você pode confiar que ele já venceu esta batalha que você está enfrentando. Ele é o Senhor da guerra. É aquele que determina a vitória. Também temos Yahvé Shalom. O Senhor é nossa paz. Yahvé Shalom. O Senhor é nossa paz. Como eu falei para vocês que Deus é paz, Deus, ele não somente ele nos dá a paz, ele é a nossa paz interior. Então ele está dentro dos nossos corações. Ele existe no nosso ambiente da alma. Quando nós nos enchemos de fé pelo Senhor, confiança em Deus, a paz se estabelece em nós, porque Ele é aquele que estabelece a paz, porque Yahvé é a nossa paz. Então você pode confiar na pacificação interna. Jesus, quando morre na cruz, ele vem trazer essa pacificação, ele vem legalizar essa pacificação. Então, quando você está em paz com Deus, você está em paz com a vida, você está em paz com o seu próximo, porque o Senhor é nossa paz. Yahvé Chamar, como aparece em Ezequiel 48, o Senhor está presente. Ou seja, o Senhor é aquele que sempre está presente. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor está presente. Ele está presente na sua noite mais escura. Ele está presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é aquele que está presente nos momentos alegres, nos momentos tristes, porque o Senhor está presente. Temos também Yahvé Tzidkenu. Yahvé Tzidkenu é o Senhor, é a nossa justiça, como aparece em Jeremias 23. O Senhor é a nossa justiça. Ele é que faz a justiça acontecer a seu favor. É por isso que no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz que a vingança pertence ao Senhor. Não faça justiça com as próprias mãos. Confia no Senhor. Confie em Deus, porque Ele é a fonte da nossa justiça. Por isso Jesus disse: aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Muito bem, então estes são os nomes de Deus, tá? Aparece também no Novo Testamento o nome Kyrios, né, que quer dizer Senhor. Pater, que quer dizer Pai, ou seja, façam referências a Deus, ok? Então, quando você conhece as designações dos nomes de Deus, fica mais fácil para você se relacionar com Ele, ok? Mas se você me perguntar assim, pastor, mas como é que eu devo chamar Deus no meu relacionamento com Ele?
Jesus ensinou. Ele disse, ore assim, Pai Nosso. Ou seja, chame Deus de Pai. Ou seja, Deus tem vários nomes. Mas se você se relacionar com Ele, sendo filho, sendo filha dEle, e o chamar de Pai, o relacionamento se estabelece. Ou seja, a vida de vocês entra em harmonia. Porque o grande propósito de Deus ter aberto mão do Filho dele, Jesus Cristo, é que ele queria uma família de muitos e milhares de filhos e que você fizesse parte dessa família. Deus, ele investe o seu Filho Jesus para que ele tivesse milhares e milhares de filhos pelos séculos na história humana, em toda parte do planeta. Ok? Mas eu quero conversar com você agora. Nós temos mais 2 assuntos para a gente fechar esta matéria, né? É que Deus é soberano. Quero falar um pouco com você sobre a soberania de Deus. Eu sei que a gente fica confuso com a questão da soberania de Deus. A gente se pergunta, mas se Deus é tão soberano, por que existe o mal no mundo? Por que o diabo virou diabo? Por que a raça humana caiu nesta situação chamada pecado? Se Deus é soberano, por que a história transita dessa forma? Por que já tivemos 2 grandes guerras mundiais? E nesse momento que eu estou fazendo o vídeo dessa aula, nós estamos na iminência, na possibilidade da 3ª Guerra Mundial acontecer. Então, se Deus é tão soberano, por que há tantas doenças no mundo? Se Deus é tão soberano, por que a gente percebe, a impressão que a gente tem é que o mal vence em muitas e muitas instâncias e muitas vezes? Muito bem. Para início de conversa, Deus é soberano. Mas ele não é um soberano déspota. Ele é um soberano perfeito. Ou seja, na sua soberania, no seu direito de soberano, ele instituiu um negócio chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha. Livre-arbítrio é isso. Deus, ele abriu e ele nos deu um presente. Ele abriu o seu coração e nos deu um presente. E qual foi esse presente? O direito de escolher. O livre-arbítrio. A possibilidade de dizer não, até mesmo para ele. Eu sei que a coisa do livre-arbítrio é ligada a um Deus soberano, é uma faca de 2 gumes. Porque ao mesmo tempo que vai ter pessoas que de forma legítima, de forma espontânea, vão se voltar para ele, também vão existir milhares e milhares e milhares de pessoas que vão dizer não para ele, que vão recusá-lo. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, quando Jesus voltar em glória e ele pisar aqui na terra, vai começar um período de 1000 anos de reinado de Jesus aqui na terra. Imagina o que é o planeta Terra sendo regido pelo próprio Jesus. Não como ele veio há mais de 2000 anos atrás, que ele veio falando de paz e ele veio falando de reino interno. Ele veio instaurando o reino de Deus internamente no coração das pessoas. Ele não veio mexer com questão política, comunitária. Ele não veio trabalhar com essas questões sociais. Ele veio tratar da questão da alma da gente. Ele veio resolver a questão do pecado. Ele veio resolver essas questões que atrapalham a gente internamente. Só que na próxima volta dele, ele vem glorioso. Ele vem colocar ordem na casa. Ele vem instalar o reino dele. E a Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro, ou seja, vai ser um regime rígido, mas correto. Não é rígido e maligno, como nós temos visto por aí
em muitos países, né, como na Coreia do Norte, por exemplo, e em tantos outros lugares. Não é comunismo, longe disso. Não é um poder totalitário, não é um governo totalitário, não. É Jesus sendo rígido naquilo que é certo. Ou seja, o planeta Terra vai entrar nos eixos, a humanidade vai entrar nos eixos. Ou seja, nós vamos falar em escatologia mais sobre o milênio, mas vai ser o período mais próspero da Terra. Vai ser um período que não vai ter pessoas pobres, não vai ter mendigos na rua. A própria natureza, ela vai estar plena. Ou seja, é um negócio glorioso, um negócio jamais visto mesmo. A Terra vai gozar de saúde, as pessoas vão voltar a viver 800, 900 anos, só para você ter uma ideia. Vai ter gente que vai entrar no começo do milênio e vai terminar o milênio e vivo ainda, para você perceber o quanto a saúde vai estar instalada em nós. Mas, lá no final do Apocalipse, diz que quando fechar o milênio, quando terminar o milênio, mesmo com todas essas benesses, com todas essas coisas boas, milhares de pessoas vão se revoltar contra Jesus. E aí? Ele, é claro, vai tomar providências no final, mas é só para lhe mostrar que existe essa possibilidade de dizer não. É claro que existem consequências, ou seja, é um poder de decisão que gera alguma coisa para a pessoa, ou boa ou má, dependendo da decisão tomada. Então Deus é um Deus soberano, mas é um Deus respeitador. Por exemplo, Apocalipse 3:20, o que diz lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e destrancar a porta pelo lado de dentro. O que está falando isso? Deus. É Deus quem está na porta. Ele não arromba. Ele não faz uma chave falsa, ele não faz uma cópia de chave. Não. Ele espera a pessoa de dentro escutar ele batendo e destrancar. É a pessoa que destranca. E talvez você pense, poxa, mas Deus soberano é assim, isso parece fraqueza. Não, na verdade é perfeição. Porque assim, se Deus instituísse que ele podia arrombar a porta do coração, da vida da pessoa, o diabo poderia fazer a mesma coisa. E o diabo também não pode. Assim como o próprio Deus não pode arrombar a porta da gente, o diabo também não. Aí é que está, é a contraparte. Ou seja, toda vez que o diabo entra na vida de alguém, foi a própria pessoa que destrancou a porta para ele entrar. É simples assim. Isso aí é o livre-arbítrio. Isto é inviolável, é um direito inviolável do ser humano. Assim como o ser humano pode dizer não para Deus, o ser humano pode dizer não para o diabo também. Então, quando você ouvir alguém dizendo, não, o diabo foi muito forte, o diabo não teve como resistir, é uma grande mentira, é balela. Porque a própria pessoa destrancou a porta. Só que fica melhor colocar a culpa nele, igual a Eva. Lembra do caso de Eva, no capítulo 3 de Gênesis? Quando Deus perguntou, e aí, menina, por que você fez isso? E ela disse, foi o diabo. Fica mais fácil, né? Joga tudo para ele. Ao invés de dizer, não, eu comi, eu usei o meu livre-arbítrio de uma forma errada e eu decidi comer. Ele me incentivou, ele fez o striptease da sedução para mim, mas foi eu que apanhei, que arranquei o fruto e que mordi ele. Simples assim. Então o que acontece? O soberano Deus institui em nós o direito de escolher. Se nós temos o direito de escolher, temos o dever de arcar com as consequências. É simples assim. Nós temos o direito de escolher. Depois temos o dever de arcar com as consequências, sejam elas boas ou más. A questão é essa. Então Deus é soberano, sim. Mas tudo que acontece, acontece dentro da soberania, da onisciência dele, da eternidade dele. Ou seja, a queda de Lúcifer, quando Lúcifer se transforma em diabo, né, ele se rebela contra Deus e arrasta com ele a terça parte dos anjos, isso não pegou Deus de surpresa, porque se tivesse pego Deus de surpresa, Deus não seria Deus. Deus sabia que ia acontecer. E ele olhou lá na frente, e ele foi conduzindo a história.
Ou seja, ele sabia que a rebelião de Lúcifer iria esbarrar e causar de uma determinada forma a nossa rebelião, a nossa queda. Mas Deus olha todo esse quadro, e ele olha até o Apocalipse, porque quando tudo estava acontecendo, ele já estava enxergando o Apocalipse. E ele disse, ok, este é o único jeito de eu ter pessoas que me adorem espontaneamente, de escolha própria. Deus não quer robôs. Imagina o que é Deus criar pessoas e não dar um contraponto. Imagina Deus dizer, olha, eu sou o único Deus verdadeiro, mas não haver absolutamente nada em jogo na questão da escolha. Adão e Eva iriam olhar para Deus e dizer, mas só tem o Senhor. Deus então cria Adão e Eva, lhes dá milhares de árvores para eles comerem, uma mais deliciosa que a outra, mas ele cria uma árvore. Uma. Deus disse para Adão e Eva, a única coisa que eu quero de vocês é só esta árvore, nada mais. Tem milhares de outras para vocês, mas essa não comam. Eu costumo dizer que Deus perdeu para uma árvore. Deus perdeu para uma árvore. Por que Deus colocou aquela árvore, sabendo que eles iam cair? Porque Deus queria respeitar esse presente que tinha dado para Adão e Eva, o direito de escolher, o livre-arbítrio. Deus, ele... Imagina o que é alguém lhe dar uma coisa e você não poder usar isso. Imagina. Imagina alguém lhe dar uma geladeira, um ventilador, sabe? Lhe dar um micro-ondas, lhe dar um monte de eletrodomésticos, mas você não tem energia. Para que serviria isso? Deus deu para Adão e Eva o livre-arbítrio e lhes deixou usar. Pediu apenas uma árvore, só não comam dela. Vocês vão ter que usar esse presente que eu lhes dei, o livre-arbítrio, para decidir entre eu e esta árvore. E você sabe do final da história. Aqui estamos nós, né? Mas Deus olha lá na frente. E lá na frente, ele estava vendo um lugar chamado Nova Jerusalém, com milhares e milhares e milhares, incontáveis pessoas lá, que decidiram não comer da árvore no decorrer da vida, que decidiram Cristo, que tem o seu tronco de existência no segundo Adão, que é Jesus. Então ele olhou e disse, ok, vale a pena. Ok, eu vou correr esse risco, um risco calculado, de ter milhares no inferno, porque vai ter milhares no céu. E os que estiverem no lago que arde com fogo e enxofre, sofrendo eternamente, usaram o livre-arbítrio. Tinham todo o livre-arbítrio que o pessoal na Nova Jerusalém teve também. Mas escolheram como escolheram. Okay? Então, essa é a soberania de Deus. Deus no controle absoluto de tudo. E quando as pessoas me perguntam por que Deus permite o mal no mundo, porque ele já viu o final da história, ele sabe que no fim o mal perde e o bem vence. Deus jamais iria permitir o mal no mundo se o mal vencesse no final. Então leia Apocalipse. Apocalipse mostra exatamente a vitória do bem, a vitória de Deus e a resolução da questão do mal. Simples assim. E para a gente fechar a nossa aula, falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus tem duas vertentes. A vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus como um decreto determinante. Então, a história, ela tem o decreto de Deus. Ou seja, Deus, ele não deixa a história desandar, mas no meio da história ele vai permitindo coisas. Ele permitiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e vai acontecer a Terceira. Quando você lê o capítulo 6 de Apocalipse, está acontecendo ali a Terceira Guerra Mundial. Ela vai acontecer. Pode não ser agora. Pode não ser com essa questão da Rússia, como nós estamos vendo agora. Mas ela vai acontecer. Pode ter certeza disso. A nossa confiança
especialmente no entendimento bíblico, é que a igreja não esteja mais aqui na Terra no período da Terceira Guerra Mundial. Que nós já tenhamos subido no arrebatamento da igreja. Que a Terceira Guerra Mundial, segundo as profecias, vai acontecer dentro da grande tribulação. Mas isso é um assunto para outra matéria. Então, como é que a gente conhece a vontade de Deus? Talvez você esteja vivenciando coisas ruins e você analisa que você mesmo acabou criando o ambiente para que isso acontecesse. E você pergunta por que o Senhor deixou Deus? E Deus vai dizer sempre para você, bom, a minha vontade permissiva permitiu você chegar até onde você chegou. Eu deixei você escolher e você fez péssimas escolhas. Você não quis a minha vontade. Deus, ele mostra a vontade dele. E diz Paulo em Romanos 12 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o que você precisa fazer? Você precisa confiar na vontade dele. Confiar que ele vai instalar a vontade dele no seu coração. Não é isso que diz o Salmo 37, ele diz assim, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor é se alinhar com Deus. O seu coração está alinhado com o coração dele. Então você vai desejar a vontade dele. Quando você deseja a vontade dele acontece. É tudo uma questão de você ter paciência, de você olhar os sinais, de você perceber ele lhe dando os sinais necessários, ele lhe mostrando as placas no caminho, ele falando ao seu coração, é você conhecer a palavra dele. Coloque muito da palavra dele no seu coração. Quanto mais da palavra dele estiver no seu coração, mais alinhado com a vontade dele você estará. E mais você vai acertar. É claro que você não vai acertar sempre, porque você é um ser imperfeito, assim como eu sou. Mas acredite, você vai acertar mais do que errar. Porque você vai estar tão sintonizado com Deus que você vai perceber os insights dele, os sinais dele. A palavra dele instalada em você vai lhe dar muita direção. A sabedoria de Deus estará instalada no seu coração. Por isso que Tiago diz, vocês precisam de sabedoria? Peça a Deus, ele dá. Agora, não peça duvidando. Quando você pedir sabedoria e você perceber a direção dele, haja de acordo com a direção que ele estiver lhe dando. Porque se você duvidar, então vai ficar uma confusão danada dentro de você. Ok? Então, assim nós conhecemos a vontade de Deus. Lá na frente a gente vai voltar com essas questões, tá bom? Eu quero aqui só fechar essa aula, essa matéria de teologia, com a aula de hoje, ok? Então, no próximo vídeo aula será Cristologia, tá bom? O que você faz? Pega esses 7 vídeos da aula de teologia, você assista de novo, pegue sua apostila de teologia, leia e releia, ok? Que por esses dias eu vou estar mandando para vocês a prova de teologia, a prova da primeira matéria. Se tiver assuntos que você não entendeu, ok? Escreve para mim, você tem os caminhos, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp, ou pela página do Facebook. Fala comigo e eu estarei respondendo para você, ok? Então que Deus possa abençoar vocês grandemente. E estamos fechando a primeira etapa. São 23 etapas, a primeira etapa estamos fechando matéria de teologia. Deus abençoe em nome de Jesus.